Parmênides, Heráclito, o que estás fazendo aqui? estou atrapalhando o seu pensamento. Inútil, onde tudo muda. Pelo menos eu sou parte de uma escola. A Jônica, faça o favor de pelo menos ser de Mileto. Eu posso não ser de Mileto, e meu pensamento filosófico pode estar em decadência, mas pelo menos eu não escrevo textos metafísicos em verso. Minha teoria não contradiz nenhum experimento sensorial. Claro que não, se baseia nela. Faça-me um favor, o meu pensamento que expressa a minha opinião, só ele consegue explicá-la. O pensamento se baseia em tudo que você vê, sente ou ouve. Não necessariamente, existem dois tipos de pensamento. O pensamento sensorial, que é exatamente o que ele falou, e está submetido ao egoísmo e ao preconceito humano. Já o pensamento elementar, que está além de tudo isso. Olha para esse cidadão, por exemplo. Ele vai mudar durante toda a sua vida. O cabelo dele vai crescer, ele vai envelhecer, engordar ou emagrecer, e a personalidade dele vai mudar. Isso mostra que a mudança é uma força essencial da natureza. A questão é que, independentemente do fato dele cortar o cabelo, emagrecer, crescer ou até mesmo mudar de opinião, ele vai continuar sendo fundamentalmente ser humano, mesmo depois de morto. As mudanças são apenas uma farsa breve e momentânea dos sentidos. Sobre o que você está lendo? Sobre Heráclito, um filósofo grego antigo que dizia que tudo muda, tudo está em fluxo. Você. Você está falando sobre Parmênides, um homem influenciado pelo pensamento lógico e científico de Pitágoras. Ele empregou o raciocínio dedutivo. Eu não acho que isso realmente está certo. Eu acho que a visão de Heráclito é uma visão muito mais correta do mundo. Atualmente, a gente pode ver isso na ciência, por exemplo. A teoria da energia, tem uma teoria que diz que a energia compõe tudo no universo. Ela aparece de diversas maneiras e formas, assim como, por exemplo, como massa, luz e entre outros. Mas a de Parmênides também é comprovada cientificamente atualmente pela lei de Lavoisier. Na natureza, tudo se mantém. Heráclito era um filósofo grego pré-socrático, isso é, que nasceu antes de Sócrates, que nasceu no ano de 535 a.C. e morreu no ano 475 a.C., vivendo muito além do padrão grego. Ele nasceu na cidade de Éfeso e foi o último membro da escola jônica. Como qualquer outro membro dessa corrente filosófica, ele acreditava que o mundo derivava essencialmente de uma única substância, no caso dele, o fogo. Porém, ele levou a filosofia jônica a um novo patamar e apresentou a teoria de que forças opostas, na verdade, são as responsáveis pela criação do universo. A teoria é essa depois que inspirou diversos filósofos ao longo dos tempos. Ele acreditava que o fogo era a substância primordial porque o fogo continha a semente da própria destruição, porque ao contrário dos elementos, ele some sem necessidade de nenhuma outra intromissão. Heráclito, além de acreditar que tudo se baseava no fogo e que tudo se baseava na mudança, acredita também que o fluxo é uma força essencial para que a mudança ocorra, ou seja, a mudança ocorre justamente pela própria natureza de mutação da mudança. Ele recebeu uma grande inspiração de Pitágoras e, é claro, do fundador da escola jônica, Tales de Mileto, que, ao contrário dele, acreditava que tudo nasceu a partir da água. Curiosamente, a teoria do Heráclito pode ser aplicada em diversas situações atuais, como foi dito anteriormente no vídeo, a teoria de energia, ou até mesmo alguma coisa tão simples quanto transformações químicas. Além, é claro, de ter várias aplicações, por dizer assim, na geologia, porque, por exemplo, o mundo inteiro, ou pelo menos a maioria de suas formações geológicas, foram formadas a partir de guerras de forças geometricamente opostas, como, por exemplo, basalto, que cobre uma parte muito grande do leito do oceano, é essencialmente um fruto da mistura entre magma, representando aqui o elemento fogo, e, é claro, água. Ele também, é claro, tinha tinha instrumentos muito limitados, então ele não realmente podia fazer cálculos matemáticos para comprovar sua teoria, e tudo que ele fazia derivava apenas da observação pura. Então, por exemplo, o fluxo que ele estabeleceu na natureza podia ser baseado, por exemplo, na mudança de estações no crescimento de plantas. Heráclito teve uma série de uma grande influência histórica. Ele inspirou diversos filósofos, como, por exemplo, Platão,
que também descreve o mundo como um objeto em constante mudança, só que ele considera a teoria do Heráclito contraditória, porque ele acreditava que tudo derivava essencialmente do fogo e que as coisas aconteciam por causa do combate de forças opostas. Parmênides foi um filósofo grego de uma influência muito grande, nasceu na cidade de Eleia, banhada pelo mar Egeu. Ele é conhecido por ser o primeiro filósofo pré-socrático que não participava da escola jônica. Ao contrário de um oponente seu, Heráclito, que acreditava que tudo era mudança, Parmênides pensava que o universo era algo perfeitamente estático. Para ele, para o universo existir, tinha que ser alguma coisa perfeita. E para ser perfeita, por sendo perfeita, ela não poderia mudar. Porque caso ela mudasse, ela cairia de nível, ou seja, qualquer coisa diferente do perfeito é imperfeito. E caso o universo fosse imperfeito, ele não existiria. Portanto, toda mudança seria uma enganação dos sentidos humanos. Ele nasceu no ano de 515 a.C. e morreu no ano 445 a.C. E, inclusive, teve diversas discussões com Heráclito. Ele também é conhecido porque ele escreveu o texto dele em verso, coisa que nunca tinha ocorrido antes, que aproximava ele dos velhos poetas. Parmênides acreditava que o universo inteiro era uma única massa, enorme, esférica, porque, de acordo com os gregos, a forma perfeita era esférica, porque, afinal, ela não tinha nenhuma aresta, por exemplo, ou aspereza. E a harmonia era um princípio essencial entre os gregos e na beleza grega. E, de acordo com Parmênides, o universo tinha que ser, é claro, harmonioso e belo. Ele acreditava que só o fato de existir já é uma injustiça, porque, afinal, a não existência de um ser humano que seria uma criatura razoavelmente imperfeita é o que manteria o universo no estado de perfeição. Então ele acreditava que a morte era a justiça final, ao contrário de, por exemplo, Heráclito, que acreditava que a morte era simplesmente um dos vários estágios da mudança. Ele se baseou principalmente no pensamento pitagórico, que, é claro, foi um dos primeiros pensadores a dizer que a lógica era essencial. A teoria de Parmênides também pode ser relacionada hoje com diversos aspectos da nossa ciência, como, por exemplo, a teoria da conservação de massas de Lavoisier,